Olá, concurseiro! Vamos debater hoje mais um grande tema. Aliás, eu quero dizer, esse tema está muito presente em nosso dia a dia e vai permanecer ainda por um longo tempo. Portanto, vale a pena pensar sobre ele. Qual é o nosso tema? A morte do embaixador dos Estados Unidos em Benghazi e a reação dos Estados Unidos. Quando o presidente se pronuncia, ele fala por toda a nação e dá as diretrizes da política e das relações internacionais, ou seja, o que o seu país está pensando em relação ao restante do mundo. E nós precisamos lembrar o seguinte: a força que os Estados Unidos têm em relação aos outros países, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista comercial, porque eles têm mais ou menos um quarto do PIB do planeta, seja em compra, seja em venda. Em seu discurso, o presidente Obama lembrou o seguinte: a morte do embaixador americano Chris Steve. Ou seja, ele foi assassinado na Líbia num protesto contra o filme. Aqui eu quero abrir aspas. A inocência dos muçulmanos. Um tema extremamente delicado. Esse filme está na internet, eu entendo que você deve assisti-lo. Perceba que é um filme de extremo mau gosto, muito mal feito, mas que causou uma grande reviravolta no planeta. Grandes confusões, grandes protestos, inclusive a morte do personagem maior, aí, o embaixador Chris Steve. Em sua fala, o presidente Obama apresentou os rumos, então, das relações internacionais do seu país e disse o seguinte, isso foi muito forte: o ataque ao embaixador Chris Steve é considerado por ele, automaticamente por toda a nação estadunidense, um ataque aos Estados Unidos. E a parte mais forte nessa frase foi o seguinte: os Estados Unidos vai sim buscar justiça em relação a isso. Mais ou menos como aconteceu com Bin Laden. Nós vamos caçar quem provocou esse assassinato. Lembre-se que gastou-se bilhões de dólares no caso do Bin Laden. E eles irão atrás desses chamados assassinos, por eles, para que eles deem uma resposta para o restante do mundo, para tentar evitar que isso continue acontecendo. Obama ainda argumentou que não mandou tirar o filme do ar pelo seguinte motivo: na Constituição dos Estados Unidos é garantida a liberdade de expressão. Veja, ele se apoiou em um texto na Constituição do seu país. Interessante marcar isso. E argumentou também que ele é xingado todos os dias nas mais diversas publicações. E mais um ponto que ele destacou: se a imagem de Cristo, daí está relacionado, claro, aos cristãos, vier a ser ofendida, nenhum cristão tem o direito de revidar. Isso que eu estou falando para você, eu vou levantar várias questões, mas ao final, para que nós possamos refletir. E se você for notar, está presente em todas as mídias, em qualquer jornal esse tema vai aparecer. Nós precisamos pensar, porque este é um problema que o mundo vem enfrentando já há algum tempo. Isso está ligado, eu quero abrir uma aspas aqui antes de continuar sobre o pensamento do Obama, no seguinte: o fundamentalismo. O que é fundamentalismo? Você já foi na raiz dessa palavra, já que todos os dias ela aparece nos jornais, já que nós lemos em vários livros esse termo? O que é fundamentalismo? Hoje nós associamos principalmente ao povo muçulmano e aquele lado mais radical, aquele lado que está relacionado com o terrorismo, não é verdade? Mas o fundamentalismo, vamos lembrar aí um fato histórico, começa mais ou menos na segunda década
nos Estados Unidos e com o cristianismo. Por quê? Diziam essas pessoas que iniciaram esse movimento que a palavra bíblica ou a palavra dos livros sagrados deveriam ser interpretadas ipsis literis, tal como estão escritas, tal como está no texto. Isto é que gera o chamado fundamentalismo, mas tem início nos Estados Unidos e com o povo cristão. Só vai ganhar uma preocupação internacional a partir de 1979 no Irã. E daí, como o fundamentalismo é aplicado ao islamismo e eles têm uma outra visão ao interpretar o seu livro. E a preocupação vai se desenvolver a partir daí quando retroage, acabam impondo algumas leis às mulheres, por exemplo, cobrir o rosto e matar em nome de Deus. E aqui é importante eu fazer uma ressalva. Não são todos que pensam assim, é uma parte da população. Quando nós pensamos em religião, temos que entender que não podemos generalizar, é uma parte apenas que pensa de um determinado modo. E a questão de respeitar ou não, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. Voltando à fala do presidente dos Estados Unidos na 67ª reunião da ONU. Ele diz o seguinte: o embaixador Chris Steve foi morto na cidade que ele ajudou a salvar. Aqui ele fez uma certa alusão a dizer que esse embaixador estava ajudando a Líbia a se recuperar. Lembrando que a Líbia, os Estados Unidos, ajudou muito esse país a depor o ditador que ali estava há mais de 30 anos. E diz o seguinte, ele usou vários termos para tentar fazer a população do restante do mundo se comover em relação a isso. Explodir um restaurante não enche o estômago vazio, palavras do Obama. Mais um texto interessante que ele leu naquele momento e é claro, pronunciou dizendo: queimar uma bandeira dos Estados Unidos não educa uma criança. E diz também o seguinte, que isso tudo não poderia ser a causa apenas de um filme. E daí ele diz o seguinte, um filme de mau gosto. Argumentou também o presidente dos Estados Unidos que eles não ditam a transição democrática dos países pelo mundo e que o voto é apenas uma etapa da democracia. Por que ele disse isso? Porque normalmente os Estados Unidos são acusados de impor a sua democracia. E a palavra democracia tem vários sentidos. No Brasil ela tem uma, nos Estados Unidos ela tem outra, é só olharmos a forma de governo de cada país. E em tom ameaçador, o presidente dos Estados Unidos foi bastante enfático. Ele disse o seguinte, que a Síria, certo? Síria, onde tem Bashar al-Assad, não pode ter, ou melhor, não pode ficar nas mãos de um ditador que massacra o seu povo. Nesse momento, é claro, ele deu um recado muito forte ao Bashar al-Assad, dando a entender que eles podem organizar um ataque para ajudar os rebeldes a depor este ditador. Isso só não aconteceu ainda porque a Rússia está envolvida de maneira muito forte e tem vetado no Conselho de Segurança da ONU a ação dos Estados Unidos de forma mais enfática. Vale a pena, então, você procurar entender como que funciona o Conselho de Segurança. Isso é muito comum também ser cobrado quando se trata de relações internacionais. Quem tem o poder de voto, por exemplo, a China, os Estados Unidos, a Rússia, entender a distribuição das cadeiras. Quem são aqueles países que são convidados, como que eles são convidados e qual é o seu poder. Até o fato do Brasil mesmo reivindicar uma cadeira permanente. O Brasil não tem e isso é uma reivindicação antiga. Por que o Brasil até então não conseguiu? Falta para nós
um determinado poder político para impor, para convencer os países que fazem parte desse conselho a ampliar essa cúpula? Ou nós temos um alinhamento político que acaba sendo contrário aos que lá estão? Voltando ainda aos Estados Unidos. O presidente Obama diz o seguinte, que está disposto, por vias diplomáticas, a negociar com o Irã. Ótimo, fechou aí. Mas ele faz uma ressalva muito grande. O tempo de espera não pode ser ilimitado. E que seu país, agora abre aspas, fará o que deve fazer para impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear. Em relação à arma nuclear, geralmente a gente ouve a notícia e não analisa qual é o conflito em relação a este ponto. Vamos lá. A questão reside no seguinte ponto. Quando você tem um enriquecimento até 20% do urânio, usa-se apenas para a geração de energia elétrica. E também você pode usar até em hospitais. O urânio tem uma infinidade de utilidades até no tratamento do câncer. A questão é que se levanta que o Irã pode conseguir um enriquecimento de 90% deste urânio. Se ele atingir o 90% desse enriquecimento, eles conseguem, é claro, a tão sonhada bomba atômica no caso do Irã. Qual é o conflito do Irã ter uma bomba atômica? Você tem que lembrar que o Irã está muito próximo de Israel. E daí? Daí que os dois têm conflitos já milenares. Os dois são, do ponto de vista, antagônicos quando pensamos em religião. A partir daí, Israel, que tem uma influência muito forte sobre os Estados Unidos, por vários motivos históricos que não vamos conseguir relatar aqui, acaba impondo ao presidente dos Estados Unidos que ele cite isso sim em seu discurso. Lembrando que o Obama foi o segundo a discursar depois da nossa presidenta. Então, a questão está se eles conseguem atingir 90% de enriquecimento e, a partir desse enriquecimento, atingir a bomba atômica. Outro detalhe, urânio está na natureza em grande quantidade. Por exemplo, o Brasil é o 6º país em reservas de urânio do mundo. Só que na natureza não tem problema nenhum. Mas quando eu retiro isso, levo para o laboratório, faço toda a separação e o enriquecimento, é que o problema pode surgir. E lembrando mais um detalhe, Ahmadinejad, o então presidente do Irã, tem ameaçado Israel a todo instante. Com a bomba atômica, segundo Israel, eles poderiam aniquilar o país. E, lembrando que o presidente do Irã não reconhece o Holocausto, você encontra isso em todos os jornais. Então isso vem gerando uma discussão mundial que vai se perpetuar provavelmente pelos próximos 2 anos de forma muito acentuada e você deve ficar atento a este fato. Em relação a este conflito, Palestina e Israel, Obama foi muito cuidadoso, porque durante a Assembleia ele vivia justamente a questão das eleições dos Estados Unidos. Ele precisa tomar cuidado com o que fala. Portanto, ele foi cuidadoso e disse o seguinte, que os Estados Unidos querem um Israel seguro e uma Palestina próspera. Ele ponderou aí em seu discurso para não desagradar a Palestina, que até então não é reconhecida pelos Estados Unidos como um país, e argumenta, Israel precisa estar seguro de um ataque, daí tanto do Irã como dos conflitos que Israel tem com a Palestina. Esse fato, Israel e Palestina, também precisa ser revisto, é um assunto muito comum que vai perdurar por muito tempo e nós devemos pensar sobre isso. Diante desse desenrolar, desses fatos, algumas questões nós devemos pensar e eu quero compartilhar isso com você. Vamos lá. O direito de expressão deve ser preservado, como
argumentou o Obama na Assembleia da ONU, esse direito de expressão é do ponto de vista de quem? É isso que eu gostaria que você raciocinasse e, ao ler os textos nos jornais, pensasse muito bem sobre isso. O direito de expressão num país ocidental é completamente diferente de um país que não é laico, ou seja, que é teocrático, que tem um livro sagrado que dita parte das regras. Então, quando nós falamos, ou quando o Obama fala em direito de expressão, ele está falando do ponto de vista do seu país, que é diferente do ponto de vista de outros lugares do mundo. E é muito comum nós sempre acharmos que a minha forma de pensar é a mais correta e quero impor aos outros. Ou seja, Obama, quando falou sobre a Constituição do seu país e o direito de expressão, deu a entender que todo mundo tinha que pensar da forma como os Estados Unidos pensam. Automaticamente, houve uma reação também em relação a isso, depois do seu discurso, em todo o mundo. Uma das frases que em Jacarta foi escrita em um cartaz era assim, abre aspas, pro inferno o seu direito de expressão. Justamente para dizer o seguinte, o seu direito de expressão é uma coisa, o nosso é outra. Outro ponto que nós devemos rever. O povo muçulmano, eu digo aí uma parte do povo muçulmano, tem que entender a forma de democracia adotada pelos países ocidentais. Eles são obrigados a aceitarem a nossa forma de raciocinar. O povo chamado ocidental tem que entender a forma de pensar dos grupos muçulmanos e refletir, pessoal, antes de fazer uma crítica, como no caso a inocência dos muçulmanos que foi colocada neste filme. É muito importante uma palavra em relação a tudo isso. A maneira que eu penso, a maneira que você pensa, a maneira que um cristão pensa, a maneira que um muçulmano pensa, é a sua maneira, mas como que eu vou respeitar isso? Por que eu tenho que achar que a minha maneira é a mais correta? Este talvez seja um dos pontos que é questionado em vários jornais, em várias revistas, e que o mundo ainda não achou uma maneira de resolver. Porque sempre tentamos impor a nossa maneira a outros povos e é claro que isso vai gerar conflitos. Você vai notar que todos os jornais, todas as revistas, semanais ou mesmo mensais, os jornais diários, tratam desse tema diariamente. Sempre tem conflito no mundo, sempre tem um carro explodindo aqui, uma bomba explodindo ali, alguém é morto por questões religiosas. Esse tema é muito atual e você precisa rever isso com calma, analisar, refletir e a partir daí pensar nas questões que virão na sua prova. Pessoal, dicas de estudo. Esses fatos que eu citei para vocês, você encontra facilmente em jornais, revistas, na internet, no YouTube. Vale a pena parar e ler sobre os muçulmanos, sobre sua origem, sobre o islamismo, sobre o fundamentalismo. E um filme bastante didático que eu quero dar como dica, chama-se O Príncipe do Deserto, em inglês Black Gold. Nesse filme você vai encontrar imagens muito interessantes que nos mostram a relação que uma parte do povo islâmico tem com o Alcorão. Vale a pena estudar. E assim eu me despeço e desejo a você ótimos estudos.